aquilo, ó Pai, para Ele estar falando aos nossos corações essa noite. Que nós possamos sair daqui, Pai, restaurados, ó Pai, com a Tua palavra. Seja conosco essa noite, Pai. Colocamos a vida dele, da família dele em Tuas mãos. Que o Senhor seja com eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aquele que trouxe a sua Bíblia, pegue-a comigo e abra o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. Mateus capítulo 3, nós vamos estar efetuando a leitura até o verso de número 10. Todos a encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pele de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Amém. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por esta honrada oportunidade de estar aqui mais uma vez, para poder estar compartilhando um pouquinho do que o Senhor falou comigo. Louvo a Deus pela vida do pastor Altair, que essa caminhada aí eu tenho acompanhado aí nas redes sociais aí, grande homem de Deus, que tem a minha admiração pela sua fé. Louvo a Deus por toda esta igreja, por este rebanho, que Deus assim possa abençoar cada um ricamente. E está comigo, meus queridos, a minha esposa, Kelly, e também meus dois filhos, Miguel e Josué. Tenho também duas filhas, Miriam e Ana Sara, as mesmas não pôde estar aqui hoje. Mas aí está a minha família, que Deus me abençoou. Queridos, nós aqui fazemos a exposição da leitura, verbalizando os versos do capítulo de número 3, que vai falar acerca de um homem por cujo nome era João Batista, ou João o Batizador. A Bíblia vai falar que João, ele não adentrou na existência humana de uma forma abstrata. Ele tinha um
objetivo, ele tinha um plano, ele tinha uma missão. Haja vista que a história que antecede a de João Batista vai nos mostrar que o tempo não era bom. O tempo aonde os seus pais, cujo nome era Zacarias, e a sua mãe Isabel, a mesma era estéril e não poderia gerar filhos, não poderia dar à luz. Vivia em um tempo caótico, aonde o Império Romano oprimia a sua descendência, o seu povo, o povo judeu. A Bíblia vai dizer que houve ali uma oportunidade de Zacarias, por sorte, e até a Deus oferecer um incensário ao Senhor. E nesta oportunidade, na sua velhice, Deus assim vai fazer algo extraordinário, algo incrível, que nenhum ser humano consegue efetuar. A Bíblia vai dizer que enquanto ele estava oferecendo a Deus o seu incensário, então assim apareceu um anjo até ele e falou que a esposa dele, que a amada dele, ia ter um filho. E que esse filho ia ser separado para uma grande obra. Haja vista que quando Zacarias entra no templo, ele entra alegre, sorridente, falando, mas quando ele sai, na visita do anjo, ele sai pasmado, com seu semblante diferente e mudo, porque não poderia mais falar, porque indagou acerca daquilo que o anjo lhe oferecera naquele momento, que vinha da parte de Deus como promessa à vida daquele casal. E assim ele fez como de costume, ofereceu a Deus ali o que devia, e passando-se os dias voltaram para a sua casa. E quando eles voltaram, Isabel descobriram que ela havia engravidado na sua velhice. E que a gravidez dela não era uma gravidez comum. Por quê? Primeira, que a madre dela estava cerrada. Ela não poderia gerar filhos. Então Zacarias não ia ter descendência para continuar o seu ministério sacerdotal. A tristeza que bradava o coração de Zacarias ao ver os seus companheiros de ministério com a sua descendência que poderia gerar histórias sendo continuada e até ele findando ali, Deus olha do céu e encontra um coração contrito, encontra um coração aquebrantado e resolve usar tanto Zacarias quanto Isabel para uma missão árdua. Então a alegria bateu na porta da casa daquela família. E Isabel engravida e vai ter um filho, por cujo nome João. No seu 6º mês de gravidez, a Bíblia vai dizer que Deus, assim como visitou através do anjo Zacarias, ele vai até uma casa de uma jovem para visitar, cujo nome é Maria. E ali também vai falar para Maria que ela também vai ter um filho que vai ser gerado através do Espírito Santo. Não vai ser por relações sexual, não vai ser por coabitar com o homem, mas sim uma pureza divina que vai ser manifesta do céu para uma missão especial. E quando Maria fica sabendo, ela vai visitar a sua prima. E quando ela adentra na casa, a Bíblia vai dizer que João, ao ouvir a saudação de Maria, se alegrou no ventre da sua mãe.
Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque quem reconhece Jesus Cristo como Senhor, quando ele tem um encontro com o Senhor, a alegria é certa na vida desta pessoa. Uma pessoa que vive triste, abatido, cabisbaixo, é porque ainda não encontrou com o Senhor Jesus. Porque todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, a alegria bate no seu coração, porque Cristo passa a ser o Senhor daquela vida. E assim passa. João Batista nasce, vai viver no deserto. E na sua sobrevivência ele se alimenta de mel e gafanhoto. Mas aos 30 anos de idade ele aparece. E quando ele aparece, a Bíblia vai dizer que ele aparece nas regiões da Judéia e no Rio Jordão, apresentando algo diferente. Um batismo para arrependimento de pecado. João vem trazendo uma prática que chama a atenção das pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que não só Jerusalém, mas toda a circunvizinha, ou seja, todas as cidades em redor, ia a ter com João para ser batizados. E batizando-os, eles confessavam os seus pecados. A missão de João é clara. Quando alguém chega para ele e pergunta: tu és o enviado de Deus? Ele falou: não, eu sou sua voz. Eu sou aquele que vou preparar o caminho. Eu só vou anteceder o caminho daquele que vai vir e que é maior do que eu. Eu simplesmente batizo para arrependimento de pecado. Mas aquele que vai vir após mim, ele é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias. Não só isso, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo: eu só preparo, quem faz é ele. Irmãos, a gente só prepara, quem efetua é ele. Alguém foi reclamar com Paulo em Éfeso que a igreja de Corinto estava passando por uma confusão, porque a igreja estava dividida. Uns diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Paulo, uns diziam ser de Cefas, outros de Cristo. Aí alguém vai até Paulo e fala: o negócio está uma desordem. Aí o apóstolo Paulo vai dar uma lição e vai falar: quem sou eu? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Enquanto nós acharmos que somos nós que fazemos, nós não fazemos nada, nunca vai acontecer. Mas no dia que nós reconhecermos que nós só somos aquele que só prepara, e quem efetua é Deus, a obra é concretizada. João está dizendo: eu só vou preparar, assim como Paulo falou, eu só estou preparando o terreno para alguém regar, para que Cristo efetua tanto o querer quanto o realizar. A nossa obrigação é preparar o terreno, é pregar a palavra, dar um bom testemunho, mostrar a verdade, fazer que o reino de Deus seja notório. Para quê? Para que o Espírito Santo venha no coração duro e convença aquele que está sendo preparado do pecado, da justiça e do juízo que está por vir. Aí todo mundo admirado com João, porque João está fazendo um bom trabalho do seu ministério. Mas quando alguém chega para dar a honra e a glória a João, João vai manifestar e dizer: olha, a glória não é minha, o reino também não é meu,
Eu sou simplesmente um canal, uma voz. Eu sou simplesmente aquele que ele separou para preparar. Sabe de uma coisa? Eu não sou digno, irmãos, nem de desatar as suas sandálias. Mas tem uma coisa, que eu diminua e que ele cresça. João está dizendo, por mais que eu tenha um certo grau de conhecimento, por mais que eu tenha um pouquinho mais de inteligência, por mais que eu tenha um chamado mais especial, eu ainda sou como vocês, porque eu sou pequeno assim como vocês, porque grande é só aquele que vai vir, aquele que vai vir. E João vai escrever dizendo que quando ele viu que Jesus vinha diante dele, ele vai dizer, eu te falei, eu era muito pequeno porque o grandão chegou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água só para arrependimento de pecado, mas aquele batiza para salvação. A Bíblia vai dizer que João, ele põe sua fala pesada. Os seus argumentos são pesados. Por quê? Porque ele vai dizer no verso 8 o seguinte: aqueles que vinham até ele e que era imergido no Rio Jordão e que confessava os seus pecados, tinha que produzir algo. Não era só chegar, se banhar e ir embora. Não era só chegar, se banhar e falar que está pronto. Não. João vai dizer, depois de tudo isso, vocês vão produzir frutos dignos de arrependimento. Então quem não produz fruto, só tomou banho. Agora, quem produz fruto é porque foi transformado. Crente transformado, ele produz. Quem só se lava como um banho, vive da mesma maneira que vivia antes. João está dizendo, olha, tem que ter frutos. Tem que produzir. E para produzir, irmãos, tem que trabalhar. Se você quer colher algo, você tem que trabalhar para aquilo que você quer colher. Mas tem muitos que se banham e ficam esperando os frutos chegarem. Mas vai ficar sempre na espera, porque jamais vai chegar. Os frutos só são manifestos quando o arrependimento é verdadeiro. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é tristeza pelo pecado. Arrependimento é totalmente mudança de tudo, irmãos. A sua mente é transformada. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que antes ele era perseguidor, mas naquele momento ele passa a ser perseguido. Por quê? Porque a mente dele foi transformada, ele se arrependeu, ao ponto de dizer que eu tenho a mente de Cristo. E não só produzir, João também vai pegar pesado. E João vai dizer, se não tem fruto, se não produz, se essa árvore só tem folha bonita, porque a clorofila dela ainda está lá. Se essa árvore tem as suas folhas verdes, os seus ramos bonitos, mas não tem frutos, não produz, não vai servir de nada. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa fé, sem a obra, ela é morta. Assim como também o espírito sem o corpo é morto. Então são as junções, um anda com a outra.
como nós dizemos que tem fé e não produzimos na nossa fé. Nós somos as árvores que têm que produzir frutos, que trazem dignidades, que mostram um arrependimento verdadeiro. Aí João está trazendo esperança para um povo que estava sendo humilhado, maltratado, que estava sendo totalmente rejeitado e vivendo num mundo caótico. João está dizendo naquele momento: eu apresento agora a chegada de um reino, e aqueles que adentrar para este reino pode olhar para trás e dizer tchau. Começa a se despedir desta terra, porque em breve esse reino vai ser manifestado e você vai ser tirado desta terra. João está dizendo: se despida dessa terra, se despede, dá tchau para essa terra. Se o momento está ruim, se a hora não é boa, não tem problema, aguenta mais um pouco, chora mais um pouco, geme mais um pouco, mas não abandona a tua cruz. Mostra que verdadeiramente você é uma árvore que produz frutos, porque a tua mão tem que estar de pé, tem que estar levantada, para que todos aqueles que outrora olharam para você, vai ver a sua mão acenando: tchau, tchau mundo mau, tchau mundo caótico, tchau tristeza, porque o novo reino está chegando para mim. E João está dizendo: começa a se despedir deste reino que você conhece, porque o novo reino está se manifestando. Que o tempo não consegue matar vocês. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos ao tempo. O tempo nos mata, o tempo nos maltrata, o tempo nos faz sofrer, o tempo nos faz chorar, porque nós somos temporais. Nós estamos abaixo do tempo. O tempo nos governa, o tempo nos envelhece, o tempo nos mata. Mas o reino que João está para apresentar, o governador deste reino está acima do tempo, porque ele é atemporal, ele criou o tempo está sujeito a ele, então o tempo não nos maltratará mais. Por quê? Porque lá não existirá mais nem pranto, nem choro e nem dor. João está dizendo: quem quer este reino? Para obter este reino, você tem que ter renúncia. Você tem que ser transformado. Você tem que deixar o que você era para passar a ser o que este reino quer que você seja. Aí João está apresentando e dizendo: produzir estes frutos. Mas que frutos são esses? Que frutos são esses que nós temos que produzir? O apóstolo Paulo vai dizer que existem os frutos que é obtido por este reino. E quem dá estes frutos é o Espírito Santo. E os frutos do Espírito é paz, amor, bondade, longanimidade,
benignidade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai a lista. São frutos que o reino quer produzir naqueles que de fato se arrependeu. Se esses frutos não estão sendo produzidos em nós, devemos voltar ao Jordão para ouvir a mensagem novamente, para que o nosso coração seja transformado. Precisamos mostrar este fruto para esta sociedade. Precisamos fazer que esses frutos sejam produzidos em nós para ser manifesto, para ser colhido por alguém. O que a sociedade está colhendo de nós? O que os nossos vizinhos estão colhendo de nós? O que os nossos amigos estão colhendo de nós? Que fruto nós estamos produzindo? João vai dizer que quem não produz tais frutos tem um machado que está amolado e que já está posto à raiz de tais árvores que não produz. E para produzir frutos tem que haver arrependimento. E para haver arrependimento tem que ter confissão. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus foi manifesto por uma virgem. E vai se apresentar para a humanidade. E João está batizando. E vem um, e vem dois, e vem multidões. Mas de repente, João olha. E lá vem vindo alguém diferente dos demais que estavam ali. Então Jesus aparece e chega até João. Quando ele chega até João, João fica admirado e vai dizer: eu que tinha que ser batizado por você, mas você vinha até a mim para ser batizado? Aí Jesus vai dizer: deixe João, para que cumpre toda justiça. Guarda essa palavra, justiça. A Bíblia vai dizer que João batizava para arrependimento de pecados. Mas está vindo um homem que não tem pecado nenhum, que nunca cometeu um erro, não tem uma falha, nenhuma mancha. Então para que ele tinha que ser batizado? Se o batismo de João é só para quem tem pecado. Jesus não tinha pecado. Então que motivo ele tinha para batizar? A Bíblia vai dizer que Deus, ele criou o homem sem pecado. Deus criou o homem puro. Mas o homem, na sua ganância, se corrompeu e falhou com Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado, de fato, é a morte. A condenação estava sobre a humanidade e está sobre a humanidade. Davi vai dizer que em pecado ele nasceu, em pecado a mãe dele concebeu ele. E Jesus não nasceu de pecado algum.
Jesus nasceu de uma forma virginal. Nós nascemos de uma relação entre homem e mulher. Nós nascemos com o pecado. Jesus nasceu sem pecado. A culpa era minha. A culpa era sua. A culpa é da humanidade. Neste mundo caótico, Marcos vai escrever no Evangelho de Jesus, no capítulo 7, do verso 21, dizendo: é do interior do coração do homem que procede toda a maldade, a prostituição, os homicídios, as invejas, as calúnias, a mentira, e tem uma lista grande. E a apóstolo vai dizer que tudo isso é fruto da carne. Isso está em nós. Está impregnado em nós. A Bíblia vai dizer: o coração do homem é corrupto. Quem o conhecerá? Nós somos maus. Nós nascemos maus. Porque o pecado está em nós. Mas Jesus não tinha isso que nós temos. Jesus não tinha sentimentos de facções como nós temos. Mas Jesus foi para lá para ser batizado por João. Mas o batismo de João era para pecadores. O batismo são para nós. Apóstolo Paulo, ele vai dizer algo muito interessante. Porque antes de Paulo encontrar com Jesus, Paulo ele tinha princípios a ser cumprido, que era preservar a lei de Deus. Ele conhecia a lei. Ele conhecia a Bíblia judaica, a Torá. Ele entendia do que ele estava fazendo. Aí Jesus encontra com ele em Damasco. E vai fazer a mesma coisa que ele fez em João 3 com Nicodemos. Porque Nicodemos era mestre em Israel. Ele conhecia assim como Paulo, mas ele tinha uma preocupação. Então ele foi procurar Jesus. E Jesus vai dar uma aula para Nicodemos. Porque Nicodemos entendia de lei, entendia de princípios, entendia de cultura, entendia de história, entendia de costumes, mas ele não entendia nada de graça. Sabia o que é graça. Paulo entendia tudo isso, mas não sabia o que era graça. Mas quando ele encontra com Jesus em Damasco, Jesus vai mostrar para ele o que é a graça. Quando João apresenta no Jordão uma esperança para a humanidade de um novo reino, ele está apresentando algo que ninguém conhecia e que precisava conhecer: a graça de Deus, que foi manifesto lá no jardim do Éden. Quando o homem peca, a punição era a morte e a condenação, mas a graça de Cristo se manifesta naquele momento e não consumiu, não exterminou aquele homem, mas deu-lhe uma esperança. Vai nascer a graça vai vir, e quando ela vier, ela vai isentar a sua culpa. Você não tem mais dignidade de se apresentar a mim. Você não tem mais condições de chegar até a mim,
mas a semente vai ter. Então, tenha a sua esperança na semente, na graça que eu estou te dando. E passa-se gerações em gerações. Deus chama Abraão para apresentar a graça. E passa-se gerações. E a graça se manifesta através de uma virgem. E vai de encontro a João. A justiça de Deus era a condenação para a humanidade. O juízo de Deus é severo. A Bíblia diz que naquele grande dia o juízo será sem misericórdia. Cristo não vai ficar ao lado do Pai, como João diz no capítulo 2 da sua carta. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado ali, no seu original, significa paracleto. É a mesma intenção do Espírito Santo. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Paracleto. Jesus está dizendo: eu estou indo, mas o que está vindo é igual a mim. Ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Enquanto Ele intercede por vocês na terra, eu intercedo por vocês à direita do Pai. Porque eu sou a semente, eu sou a misericórdia, eu sou a graça. João fica pasmado. Mas João entende. Quando Jesus olha para ele e fala assim: deixe João para que cumpre toda a justiça. Porque a justiça de Deus é a condenação. E Cristo está dizendo: eu preciso fazer justiça do pecador. Quando fala de justiça, fala também de justo, ou justificado. A palavra justificado vem de justo, ou isento da sua culpa. Jesus está indo para fazer algo que nós não podíamos justificar. Como nós justificaríamos diante de Deus os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos defeitos? Que dignidade, que pureza que nós ia termos de chegar diante do Pai para justificar. Que desculpa nós ia darmos para Ele. Não tinha como. Aí Jesus vem e fala para João: aquilo que a humanidade não consegue fazer, eu vou fazer por ela. Quando Jesus vai de encontro a João, Jesus está indo puro, santo, sem defeito, como um cordeiro que está indo ser preparado para o seu sacrifício. E quando ele começa a adentrar dentro do Rio Jordão e para diante de João, ele é maior do que todos, mas ele vai descer, assim como o pecador desce nas águas. Entenda, nós batizamos para arrependimento de pecado. Quando nós batizamos, nós abandonamos os nossos pecados nas águas. Aquele povo estava deixando os seus pecados nas águas. Então Jesus está entrando puro, e a Bíblia vai dizer que ele se fez pecador por nós. Na sua pureza ele vai se tornar maldito. E aquilo que é santo e puro vai considerar agora profano por causa do meu pecado
do seu pecado e do pecado daqueles que estão por vir. Então ele desce sem pecado nas águas. E quando ele sobe com o pecado da humanidade. Ele já se faz maldito naquele momento. Então ele desce puro e sobe pecador. Para quê? Para fazer o que nós não conseguíamos fazer. Carregar o fardo do cálice da ira de Deus. Quando ele está diante dos seus discípulos, ele chora amargamente. Vai dizer: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. A ira que viria sobre a humanidade agora está vindo sobre ele, porque ele desceu no Jordão por mim e por você. Ele se humilhou por mim e por você. E às vezes nós queremos ser soberbos demais, ao ponto de não querermos ser humilhados. E questionamos diante do Senhor o porquê. Enquanto nós tínhamos que se alegrar pelas perseguições que vêm sobre nós. Porque Jesus, antes de subir ao Pai, ele disse: prepara-te, porque perseguiram os profetas, perseguiram a mim, também vai perseguir aqueles que vão adentrar neste reino. E às vezes, quando nós estamos sendo perseguidos, nós queremos se sentir Deus. Eu não aceito. Senhor, eu determino isso, determino aquilo. E quem somos nós para determinar? Uma certa vez, John Wesley vai visitar uns amigos na sua casa. E quando eles sentam à mesa, John Wesley vai dizer para os seus amigos: tem alguma coisa errada comigo? Os amigos de John Wesley perguntaram: mas por quê? Ele vai falar: porque o povo não quer me perseguir. Porque ninguém mais fala mal de mim. Ninguém mais tenta me apedrejar. Tem alguma coisa errada. A história vai dizer que de repente adentra pela janela uma pedra e bate na cabeça de John Wesley. John Wesley vai ajoelhar naquele momento e vai erguer aos céus e vai dizer: Deus, bendito seja o Senhor, porque me mostrou que o Senhor ainda está comigo. Ele se alegrou com a perseguição. E nós nos entristecemos com a perseguição. O problema da igreja do século 21 e a diferença dela, da igreja primitiva, é muita. Porque a igreja primitiva, ela de fato manifestava os frutos dignos de arrependimento e vivia de fato aquilo que eles acreditavam. Porque a igreja primitiva morria por causa do reino de Deus. Mas a igreja atual não está conseguindo viver o evangelho do reino de Deus. Precisamos voltar até o Jordão para nós começarmos a dar tchau para este mundo e dizer: é temporal, é só por um tempo, porque o reino chegou dentro de mim, em breve estarei com ele. Jesus desce sem pecado, sobe pecador e vai cumprir a sua missão. E começa a caminhar para o Gólgota. E caminha.
ensina seus discípulos o evangelho do reino, as práticas do reino. E quando chega no Gólgota, ele vai finalizar dizendo: Pai, está consumado. Para muitos, Jesus carregava uma cruz pesada. Os pecados não estavam na madeira. Os pecados estavam nele. Salmo 68, verso 20 e 21 vai dizer: o nosso Deus é um Deus libertador. Com o Senhor está o escaparmos da morte. Verso 21. Deus esmagará o crânio cabeludo que anda nas suas culpas ordenanças. Cristo é o nosso libertador. Ele vai esmagar este crânio, porque ele iniciou no Calvário. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que em breve, muito em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos preparando para dar tchau para este mundo, se despedindo dessa terra? Ou será que nós estamos degustando e aproveitando o que tem na terra? Eu vou finalizar. A Bíblia vai dizer, em Colossenses capítulo 2, verso 14, que aquilo que nos culpava, nos condenava, aquilo que traria juízo sobre nós, Cristo pegou sobre ele. Em Colossenses capítulo 2, verso 14 vai falar: e havendo tomado o escrito de dívida que era contra nós, removeu do meio de nós e levou até a cruz. Então, se você passou pelo Jordão, foi batizado, mostre os seus frutos dignos de arrependimento. Porque o machado está posto à raiz, e as árvores que não produzirem tais frutos vai ser cortada e lançada no fogo. A condenação será a morte eterna. Mas para aqueles que produzem bons frutos, será um reino de gozo eterno. Então não se preocupe com a sua cruz, porque ela é o penhor da sua garantia, porque a sua cruz é o teu selo. Então nunca diga que está difícil demais. Mas se você disser um dia que está difícil demais, faça como Mateus 6,6 diz. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o papai em secreto. Porque o papai que te vê em secreto te ouvirá e recompensará. Com qual recompensa? Ele vai pegar o peso que está em você, o teu fardo, e vai trocar pelo fardo dele, que é suave,
e leve. E se o seu desespero está muito, não se preocupe. Se o seu cansaço chegou, porque ele disse: vem até a mim, você que já cansou e que está oprimido e abatido, porque sou eu, o Senhor, que vos aliviarei. Isso chama paz de espírito. Filipenses vai dizer, eu encerro aqui com essas palavras: e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus! E essa paz esteja com a igreja em nome de Jesus. E assim, irmãos, eu agradeço esta oportunidade e louvo a Deus por cada um e pela vida do pastor Altair, que teve essa confiança de confiar-me a tribuna nessa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, queridos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. O Gilberto estava morte e choro, nunca mais. Essa canção fala muito, viu, Fabiano? Então, Juninho, vem cá. Nunca mais, nunca mais. Você pode cantar? Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Irmãos, é para lá que nós estamos indo. Lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Assim como o Fabiano ministrou aqui nessa noite, foi aonde Jesus foi preparar para nós estarmos com Ele. Bem além do Rio Azul, aonde as ruas estão de ouro, os muros de cristais, nós vamos estar lá, amém? Em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Terça-feira, às 19h30, nós vamos estar aqui orando ao Senhor, clamando ao Deus dos céus, para que Deus tome essa nação. Talvez você não tenha acompanhado a situação que estamos vivendo nos tempos atuais. São tempos difíceis, aonde mais do que nunca precisamos clamar e orar. Então, por enquanto, os estudos estão suspensos, nós vamos voltar para a oração. Clamar ao Deus dos céus para que venha intervir nessa nação e trazer essa paz, Fabiano, que excede todo o entendimento sobre essa nação. Em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer ao missionário Fabiano. Deus continue te abençoando. Você, toda a sua família, né? Continue te honrando em nome de Jesus. A você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E volte mais vezes. Para nós é uma honra tê-los conosco para juntos adorarmos o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, cubra a sua fronte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, de agora para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe a todos em Cristo Jesus.